Seja bem-vindo a mais uma aula da matéria Liderança Cristã. O livro de Gênesis, capítulo 1, de 1 até o 2, versículos 1 e 2, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, as trevas noite, houve tarde, manhã, o primeiro dia. E é desta maneira que a Bíblia inicia a sua narrativa, naquela que é chamada pelos estudiosos do Antigo Testamento como sendo a primeira narrativa da criação, que vai do versículo 1 do capítulo 1 até os primeiros versículos do capítulo 2, nos quais nós temos a descrição de uma forma assim muito bela e sintética de como que Deus em 7 dias criou todas as coisas. O texto ele apresenta Deus como o Deus Criador. E é interessante que a Bíblia ela não inicia argumentando a existência de Deus. A Bíblia ela não inicia defendendo com essa ou aquela razão, o fato de que existe um Deus. Não, esse é um fato simples que a Bíblia coloca. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ele é uma realidade absoluta. Tão absoluta que não precisa ficar se defendendo ou justificando ou tentando provar para quem quer que seja que Ele é o Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso. Nós poderíamos continuar na sequência e do primeiro versículo do Gênesis ao último versículo do Apocalipse, nós encontraríamos a mesma postura. Deus é Deus, Deus é o Senhor, Deus é o Criador. Em outras palavras, Deus ele é absoluto, ele não depende de nada além de si mesmo para ser eternamente quem Ele é. Deus é um Deus realmente autossuficiente. Ele tem autoridade por ser o Criador. Poderíamos dizer, Ele é Senhor por direito. Mas Ele tem não apenas a autoridade, mas Ele tem também todo o poder. E nós estamos tocando nesses aspectos que tratam da doutrina de Deus apenas para enfatizarmos uma coisa óbvia. Em outras palavras, para enfatizarmos algo tão simples e básico, mas que tem sido negligenciado por muitos que ocupam a posição de liderança dentro da Igreja de Cristo. Me refiro ao fato de que Deus, como Deus, Ele é o líder. Deus é o líder. O líder supremo. Para alguns, talvez, chamar Deus de líder pode pensar que você está diminuindo, né, a glória de Deus, porque a palavra líder parece tão pequena para se referir ao senhorio, à soberania maravilhosa do Altíssimo. E com esse tipo de argumento a gente vê como que muitas vezes nós usamos as palavras e as pessoas elas usam toda a riqueza do vocabulário para criar caminhos e maneiras de não atentar para aquilo que é o fundamental e para aquilo que é o óbvio. Líder é aquele que lidera. Líder é aquele que aponta a direção. Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele tem controle. E Ele faz todas as coisas para a sua glória, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Quando falamos de Deus, nós não estamos falando de um homem que quer ser igual a Deus.
Nós estamos falando de um ser de natureza única, um Deus que é a razão da nossa existência. Mas é importante nós lembrarmos e pensarmos nesse Deus grandioso, soberano, como sendo líder, como sendo o supremo líder da igreja, ou do departamento que você esteja trabalhando. Eu não sei qual que é o ministério que você desenvolve. Não sei o que Deus tem confiado a você. Mas é muito importante para todos nós, dia a dia, quando assumimos as nossas atividades, lembrarmos que nós estamos debaixo da autoridade de um líder. E o líder é o Altíssimo, é o próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra. Isso significa que quando eu inicio o meu dia, ou quando eu começo a rascunhar, seja um projeto, seja um planejamento, a primeira coisa que precisa vir à minha mente, ao meu coração, é a lembrança de que eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui simplesmente para atender ordens. E certa vez Jesus Cristo questionou os discípulos dizendo: ora, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando? E nós poderíamos dizer, não há valor algum em chamarmos Deus de Senhor se nós não o vemos de uma forma muito prática como o nosso líder, aquele que vai determinar a nossa agenda, aquele que vai determinar como é que nós vamos gastar e utilizar os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Vamos pensar um pouquinho sobre Deus como o supremo líder. Quando nós olhamos para Deus como o supremo líder, primeiramente, nós tiramos do foco nós mesmos. Nós tiramos do foco o nosso próprio eu, a nossa própria carne, a nossa vaidade. Porque nós não estamos aqui para satisfazermos a nós mesmos, estamos aqui para servir aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, os meus olhos não estão em mim, estão no Senhor, no líder. Quando eu penso em Deus como o meu líder, eu tenho que entender, sim, que Ele é o grande exemplo de líder, porque Ele é Deus. Eu sou um nada perto de Deus. A Bíblia diz que todas as nações são como um pingo que cai de um balde. Ora, se todas as nações é como uma gotinha de água que cai de um balde comparado a Deus, e nós não somos nada. Mas quando nós pensamos que esse Deus tão grandioso, ele teve a disposição de assumir a forma de servo, é o que Paulo nos escreve dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação, não se apegou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e reconhecido em figura humana. Deus é o meu grande exemplo. Deus é Deus e mesmo assim Ele assumiu a forma de servo. E muitas vezes quando nós olhamos no cenário atual da liderança cristã, nós vemos pessoas que estão sem a capacidade de entender quem elas realmente são. São pessoas que ao invés de pensar como a Bíblia diz que, na verdade, nós somos como um pingo que cai de um balde, uma gota, uma coisa pequena, um grão de areia, perto da imensidão de Deus, tem muitos que estão pensando que eles próprios são deuses. Eles querem ser tratados, eles gostam das honras e criam todos os rituais de poder. E eu observo isso com tristeza em alguns programas, que alguns mudam até a roupa, né? Criam um estilo diferente de roupa, usa a cor branca, usa isso, aquilo, para tentar mostrar que ele é o líder.
Outros criam tradições que nós não vemos nas Escrituras, como anéis e outros símbolos. Tudo isso, do ponto de vista da sociologia, nada mais é do que a construção de uma estrutura de poder. E é isso que os homens fazem, eles criam esses rituais para que haja uma aura de poder, elas sejam vistas como algo especial. Que diferença! Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus se tornando um homem, o Verbo se tornando carne. Eu vejo Deus, o Pai, que se dispõe a sofrer a dor ao entregar o seu Filho para morrer por nós. E lá na cruz, não foi apenas o Cristo encarnado que sofreu, a Trindade sofreu em Cristo por amor de nós. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo esse líder que, mesmo sendo Deus, ele se faz humilde. Esse é o nosso padrão de liderança. Você que está assistindo essa matéria de liderança cristã, a minha oração, o meu desejo com essa palavra é que isso nos ajude a pensar, primeiramente, no grande privilégio que Deus está nos dando de participar com Ele de algo que Ele está fazendo, mas ao mesmo tempo, de uma forma saudável e crítica, estarmos pensando no modelo de liderança que nós estamos exercendo, estamos nos dispondo a exercer. O líder cristão é aquele que é servo. Então nós precisamos reconhecer o básico, que Deus é o líder. O foco não está em nós, o foco está nele. Eu tenho uma admiração profunda por João Batista. Era uma pessoa que, como a própria Bíblia o descreve, vivia no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre, se vestia com pele de camelo. Ele estava lá no deserto, ele não, na sua linguagem, ele não estava procurando seduzir as pessoas, a audiência, pelo contrário, ele se consumia pelo seu amor, pelo seu compromisso por Deus, e ele trazia, era a palavra de Deus, ao ponto disso custar-lhe a própria vida, sendo decapitado por Amando de Herodes. E Jesus Cristo, falando a respeito de João Batista, disse: olha, entre os nascidos de mulher não há nenhum semelhante a João Batista. É esse tipo de líder que nós estamos precisando. Pessoas que estão com os olhos voltados para a eternidade. Pessoas que têm a consciência de que tudo aquilo que estamos vivendo nesse momento nada mais é do que o ponto inicial da verdadeira história que Deus tem escrito para todos nós. Precisamos ser líderes que olhem para Deus, o Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, e busquem intimidade, comunhão com Deus, para, ao exercer o seu ministério como líder, o faça para a glória de Deus. O faça para que o nome de Deus seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado. Liderança cristã é um privilégio. É um privilégio porque ser líder na Igreja de Cristo significa poder participar de algo que o Pai está fazendo. É o Pai, é Deus. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, é o Deus triuno que é o grande líder, não apenas da igreja, mas de todo o universo. Nele vivemos, em Cristo vivemos, movemos, existimos. O líder cristão, ele tem os seus olhos abertos e o seu coração aberto, cheio de Deus. A liderança cristã que agrada ao coração de Deus não é aquela liderança dos grandes monumentos, aquela na qual a história é escrita para destacar a figura deste ou daquele. Mas a liderança cristã é aquela
é aquele ministério de pessoas apaixonadas por Deus, que à semelhança de João Batista, possuem o mesmo sentimento. Convém que o nome dele cresça e que eu diminua. Que amanhã ninguém mais fale de mim, mas que para sempre muitos estejam unidos a Cristo. O importante é que as pessoas ouçam o Senhor. Então, Deus é o líder, Ele é o foco, Ele é o centro. Exercer a liderança cristã nessa perspectiva significa ter intimidade e ter os ouvidos atentos para escutar o pulsar do coração de Deus. O que está movendo o coração de Deus? Quais são as coisas importantes para Deus? Quais são as realizações que Deus deseja alcançar? Tempos atrás ouvi um absurdo. Alguém falando que desenvolver um ministério ou trabalhar com pessoas carentes era uma coisa que não convinha. E houve alguém que disse que, me perdoe a expressão, estou apenas repetindo, houve alguém que teve a coragem de dizer que trabalhar com pobre não dá lucro. Alguém com esse espírito, com esse pensamento, não reflete sintonia com o coração de Deus. Em contrapartida, eu ouço, e já ouvi muito, pessoas que estão sendo chamadas, vocacionadas para trabalhar nos bairros mais nobres, nas regiões mais ricas e com as elites e etc, etc. Alguma coisa está errado. O servo de Deus, ele está em sintonia com Deus. É Deus quem nos leva. É Deus que nos leva, como disse Paulo. Paulo disse, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado e sei ser humilhado também. O líder cristão é aquele que está disposto a ouvir e atender a liderança de Deus, ainda que ele esteja morando num palácio. Como alguns dos servos do Senhor viveram em palácios. Nós temos profetas, como Isaías, nós temos o caso de Moisés no início da sua vida e outros mais que viveram no contexto dos palácios. Mas o líder cristão é aquele que tem que estar disposto também a ir para o deserto, se vestir de pelo de animais e comer gafanhoto e mel silvestre. Se isto for o que estiver na agenda do Supremo Líder, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para as nossas vidas. Que o meu desejo é que, com essas palavras, Deus esteja usando isso para mexer com a sua mente e o seu coração e conduzir você a exercitar um tipo de liderança que é capaz de transformar a realidade na qual você está. Liderança cristã é aquela liderança exercida por alguém que tem a consciência que Deus é e sempre será o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, mas acima de tudo, Deus é Deus e como tal, Ele é o supremo líder. O texto será Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. Nós não vamos lê-lo agora, mas vamos manter a Bíblia aberta, se você quiser, para acompanhar os vários momentos em que trataremos deste assunto. Porque não existe, talvez, nada mais importante para a vida do cristão, daquele sentido de propósito. Para o que é que a gente existe? A gente fala na nossa confissão de fé que a gente existe para amar a Deus e gozá-lo para sempre. Para isso fomos criados. Mas como é que isso reproduz-se numa maneira prática? Porque é muito genérico, é um negócio muito distante. Reproduz-se na prática através da chamada cristã. Chamada que acontece em momentos da nossa vida. Chamada que há um momento na vida de cada um de nós, se nós estivermos buscando a Deus para pedir, Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? A gente vai descobrir que há um momento na nossa vida chamado momento da consciência, quando a gente ou do discernimento, quando a gente discerne o plano de Deus para a nossa vida. Esse discernimento
quando ele acontece, a gente olha para trás e vê que Deus estava trabalhando nas nossas vidas sem a gente nem mesmo se perceber. Soberanamente, Deus estava agindo, dando-nos a família que Ele nos deu, o nome que Ele nos deu, a criação que Ele nos deu, os amigos que nos deu, as experiências boas, as experiências más, nos preparando para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Então, quando a gente realmente busca a Deus, Deus, me dá uma razão para a vida, me dá um propósito para a vida. É claro, fui criado para honrá-lo para sempre, gozá-lo para sempre, mas de maneira prática, o que o Senhor quer que eu faça? Então, esse momento mais cedo ou mais tarde virá. E aí a gente olha para trás e vê as ações soberanas de Deus, nos preparando para o bom desempenho do chamado divino na nossa vida. E quando acontece esse momento do discernimento, então a gente olha para frente e a gente passa a viver na expectativa, na expectativa e na esperança do cumprimento do propósito divino naquilo que Ele nos chamou para fazer. Aí a gente estuda mais aquela área que a gente vai desempenhar, a gente se prepara, a gente vai frequentar um curso, a gente se aprimora, para que a gente desempenhe de uma maneira apropriada e bem-sucedida o propósito do chamado de Deus na nossa vida. A Bíblia fala de uma pessoa chamada Moisés. Moisés teve 2 chamados na vida. O primeiro deles foi quando ele tinha 40 anos, mas Moisés estava topetudo demais. Deus o chamou para libertar o povo do Egito, e ele achou que o bom era ele, não Deus, que ele havia sido educado em toda a ciência do Egito. À semelhança de muitos de nós, Moisés pensava que ele era indispensável, que o chamado de Deus para ele era por causa dele, Moisés. Olha, irmãos, quando Deus nos chama e nos põe para o serviço cristão, na vida da igreja, para uma sociedade melhor, servindo aos pobres, servindo à necessidade dos outros, quando Deus nos chama, não é porque Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente. Você acha que o Deus do universo precisa de você? O que criou todas as coisas ou precisa de mim? Não precisa nada. Quando Ele nos chama e diz, eu quero lhe usar, é porque Ele é bom para com a gente. O chamado de Deus é, acima de tudo, uma manifestação da graça de Deus para com você e para comigo. Já imaginou? O Deus que criou todas as coisas, que é autossuficiente em tudo, usa a você e a mim? Não é bondade divina? Ser usado pelo Deus de todo o universo, pelo Criador de todas as coisas, é bom demais. Esse Deus é maravilhoso. Então, a gente tem que se desprogramar, porque graceja dentro da igreja, por aí afora, essa teologia de que Deus precisa de mim. Deus não precisa de nós. Deus nos abençoa com a sua graça ao nos usar. Porque Ele é um autocontido, Ele é autossuficiente, ele já tem em si tudo o que Ele precisa. Mas Ele é tão bom que Ele usa você e a mim. Moisés, capítulo 1 e 2 e capítulo 3 de Êxodo, achava que ele era o bom, que ele havia sido educado em toda a ciência do Egito. Atos 7 diz que quando ele matou o egípcio, na primeira chamada, com 40 anos de idade, Deus havia soberanamente o treinado em toda a ciência do Egito. Ele era nos atos soberanos de Deus, preparado para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Atos 7 diz que ele matou o egípcio porque julgava que os seus irmãos discerniriam que ele era o escolhido. Moisés teve que aguentar 40 anos no deserto na casa da sogra. Mas 40 anos na casa da sogra. A coisa não é fácil. Aguentando a poeira do deserto, a chatice de uma família grande ali em cima dele. O Moisés, que havia desfrutado de 40 anos na casa do rei, do faraó do Egito, filho da filha do faraó, agora tendo que amargar a poeira do deserto. Não é fácil, ali é deserto, é o Saara. É a parte mais seca do planeta. Então estava lá Moisés, 40 anos comendo pó. Comendo pó. Tinha uma esposa que não era o nome dela era Zípora, mas devia ser chamada de Víbora. Porque assim que ele volta ao Egito, ela o chama de marido sanguinário, porque ele circuncidou o seu filho de 12 anos. Agora ele teve que se desprogramar mentalmente. Ele teve que esquecer esse negócio de que eu sou,
para descobrir quem Deus era. Essa foi a grande metamorfose da vida dele durante aqueles 40 anos. Eu, Moisés, educado na ciência do Egito, estou aqui comendo pó. Ele teve que se desprogramar para que ele pudesse ser usado por Deus. 40 anos depois, 80 anos de idade, vem o segundo chamado de Moisés. Mas o Moisés, à semelhança do Elias aqui, de cada um de nós, parece que não aprende. Deus chama Moisés pela segunda vez, capítulo 3 de Êxodo. E Moisés tenta fugir do chamado de Deus, dando desculpas que são muito semelhantes às que eu dou e a que você dá, quando Deus nos chama para tarefas ministeriais na vida cristã. Mesmo depois de 40 anos no deserto, ele ainda precisava aprender algumas verdades, porque ele era um fujão, ele não queria assumir as responsabilidades. Então vamos descobrir essa questão do chamado e a tentativa da gente de fugir das responsabilidades que Deus nos chama a realizar. Porque Deus chama Moisés no capítulo 3, versículos 10 e 11. Acompanhe comigo aí. Deus diz a Moisés: vem agora, Moisés, 40 anos depois, na casa da sogra, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. O que é que Moisés disse? Para ir a Faraó? Pois é, essa é a primeira desculpa. A semelhança minha e a semelhança sua, muitas vezes, quando Deus nos chama, Deus normalmente nos chama para tarefas ministeriais simples na vida da igreja, que começa aqui. Ele nos testa no pouco, para ver se a gente consegue ser fiel no muito. Tudo começa com as pequenas coisas. Deus nos chama e a gente, à semelhança de Moisés, dá a seguinte desculpa: eu não tenho habilidade. Deus diz: Moisés, você vai ao Faraó para tirar o meu povo do Egito. Ele responde: quem sou eu? Eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, não recebi treinamento. Que negócio é esse, meu Deus? Você tem certeza que o senhor está certo? Eu não sou capaz. Não é assim que muitas vezes a gente diz: não estamos propriamente preparados? Olha, eu tinha 3 meses de crente, quando um pastor corajoso chamado Ivan Espíndola Dávila, um português, tinha que ser um português, me chamou para pregar na igreja dele. 3 meses de crente, eu estava naquele fogo, evangelizando o poste. E aquele entusiasmo, eu fazia geologia, eu sou um geólogo, então pregando para os meus colegas, aquele negócio todo, 3 meses de crente. E ele disse: você quer pregar na minha igreja? E eu fui louco o suficiente para dizer o quê? Sim. Ele marcou para 1 mês, eu nunca passei um mês tão atribulado na minha vida. Porque a psicologia diz que quando a gente é chamado a alguma coisa, a nossa primeira ação é a aceitar, a gente reage positivamente muitas vezes. Então, a nossa reação é impulsiva. Então, eu impulsivamente disse sim. Quando eu cheguei em casa, veio a reação negativa. O que é que eu fiz? Aconteceu isso já com você, ou não? A gente dá um sim, vai em casa, não dorme direito, dá diarreia, dá aquele negócio na barriga, a gente fica nervoso. Que é que eu fui dizer sim? Eu sou um miserável mesmo. Eu nunca frequentei tanto igreja como naqueles 30 dias. 3 meses de crente. E ainda me disse: você vai ter 25 minutos para pregar. Então, onde havia uma igreja aberta, eu estava lá, todas as noites, anotando o que o pessoal dizia. Preguei um sermão em Jeremias 9. Eu estava lendo a Bíblia e aí eu disse: agora eu preciso aprender como é que vou fazer isso. Fui na Assembleia Batista, Presbiteriana, fui até na Adventista, sábado de manhã. Onde estava aberta, eu olha lá ouvindo, daqui a 1 mês. Quando chegou a semana final, eu entrei em pânico. Meu Deus! E eu pregava na frente do espelho para medir o tempo. O glorioso domingo chegou. 7h da noite, o meu irmão carnal me deu uma carona até a igreja. Cheguei lá, a Igreja das Rocas. Era dia de Santa Ceia. A igreja cheinha, 100 pessoas, é o que tinha naquela época. Naquela época não tinha igreja grande evangélica, não. Quase 40 anos atrás. 35 anos atrás. E
olha, só naquela meia hora na igreja eu fui no banheiro umas 4 vezes. Vai dizer que você não teve essas experiências assim. Não é assim? Ele não sabia o que é que eu ia falar, não quis correr risco, dia de Santa Ceia, ele ficou em pé e disse, vamos cantar um hino abrindo o culto. Cantar um hino, fazer uma oração, uma leitura rápida da palavra. 7h35 ele me entregou a palavra. 7h37 ele me entregou a palavra. Estamos aqui com o jovem Elias Dantas, novo convertido. Eu convidei um mês atrás para pregar. Vou passar a palavra para ele. Ele foi sábio, porque sabia lá ele quanto tempo eu ia falar. Eu estava suando, a meia estava ensopada, aquele negócio todo. Aquela época que eu usava calça branca e um paletó listrado com uma coisa assim, um paletó de xadrez. Era cafona demais, uma meia Dancing Day, colorida. Parecia a meia do colega aí, Zé, aí, que veio Bom, então eu chego e levanto lá, ele me passou a palavra 7h37. Quantos minutos ele me deu para pregar? Com a minha leitura bíblica, a oração e a pregação, eu devolvi a palavra para ele às 7h45. Não tenho nem noção do que falei. De tão nervoso. Ele levanta, vai lá na frente, não sabe o que dizer, ele fala, nunca esqueci, ele falou, vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. Cantou música especial, fez oração por enfermo, fez oração pelas famílias da igreja, tem que encher o tempo. Celebrou a ceia e o culto acabou às 8h15. Na saída, todo mundo vinha dizendo, volta mais, volta mais. É assim. Tudo começa com as nossas respostas aos pequenos convites, aos pequenos desafios. Se eu não tivesse aceito aquele convite daquele irmão e procurado cumprir com integridade o que eu me propus a fazer, eu não estaria aqui hoje com vocês. Tudo começa com as pequenas coisas. Então, essa desculpa de não ter habilidade, a gente pode não ter habilidade para as grandes coisas, mas para as pequenas coisas, Deus vai honrando, Ele olha o nosso coração, Ele nos abençoa. Eu falei aqui essa semana de uma ida minha à igreja do Avivamento Mundial, lá em Bogotá, Colômbia. Tem 145 mil membros. Uma igreja. É gente. E na quinta-feira onde eu fui, no domingo anterior, eles tinham batizado 5 mil num culto só. Isso é Pentecostes. E aí eu perguntei ao pastor Ricardo Rodrigues, como é que você faz para discipular esse povo? Porque é muita gente chegando na igreja. Ele falou, cada pessoa que se converte aqui recebe um discipulador, uma pessoa que aceitou compartilhar o básico da fé cristã com aquela pessoa, por 12 semanas. Então são 3 meses. Aquela pessoa vai dizer se aquele novo crente está pronto para batizar. Se tiver, vem para a reunião do conselho e é batizado. Na reunião do conselho, com os pastores da igreja e os presbíteros, aquela pessoa é desafiada a frequentar a escola de líderes, onde ele acredita que todo crente é um líder. Então, no sentido de influenciar outros. Então, ele fica ali 12 semanas. Então, ele tem a visão da igreja passada, o estudo geral da Bíblia, etc., 12 semanas. Mas também a parte prática. Eu fiquei curioso. Falei, qual é a parte prática? Ele falou, olha, Elias, aqui na nossa igreja, se você esperar até o culto à noite, você vai ver. Quando acaba o culto, tem uns 15 mil lugares na igreja, quando acaba o culto, a faxina da igreja, limpar banheiro, latrina, é tudo feito por médicos, advogados, gerente de banco e por gente mais simples também. Aqui não tem esse negócio não. O cara que quiser caminhar aqui na trilha da igreja, ele tem que ter um espírito humilde, tem que começar nas pequenas coisas. Se não for fiel nas pequenas coisas, nunca será fiel nas grandes coisas. Não é assim? Então não importa a projeção da pessoa na cidade. Aqui na igreja, nós estamos preocupados em formar pessoas segundo o coração de Deus, quebrantados e humildes. Eu achei fenomenal. Então, a primeira desculpa que a gente dá é: eu não tenho habilidade.
Deus respondeu para Moisés: eu sou a sua habilitação. Não precisamos de nada mais, Deus está conosco. Amém? Então para de dizer não. Para de dizer não. Diga sim, e que deixa a diarreia tomar conta, mas você vai se dar bem no final. Então qual foi a primeira desculpa? Não tenho o quê? Vamos repetir? Não tenho. Vamos à segunda. Versículos 13 e 14. Olha o diálogo. Lê comigo. Disse Moisés a Deus. Vamos ler juntos? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Muito bem. Segunda desculpa de Moisés. A primeira foi: não tem o quê? Deus disse: a sua habilitação sou eu. A segunda desculpa de Moisés foi: não tenho mensagem. Tá bom, Deus, eu vou, mas aí eu chego lá. O pessoal pergunta coisa para mim, o que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer? Deus responde para ele: fala de mim, Moisés. Eu sou o que sou. Conta a respeito do seu relacionamento comigo. Porque a fé até hoje vem pelo ouvir da palavra de Deus. Olha, meus irmãos, você não precisa de um diploma de teologia para ser eficaz na comunicação da mensagem aos outros. Porque as coisas mais simples do Evangelho são complicadas demais para quem não tem a Cristo ainda. A coisa mais elementar que os nossos filhos de 5 anos de idade na escola dominical aprenderam é complicado para eles. Teve um tempo que eu jogava basquete, agora eu engoli a bola, mas um tempo eu jogava basquete. E eu, lá em Araraquara, eu era magrinho, não um milagre, uma coisa dessa. Eu olho para trás, hoje parecia uma miragem. Eu jogava basquete no time de veteranos do Araraquarense. Clube muito bom. Ali o meu time era um time sensacional. Tinha muito barrigudo, mas tudo gente de liderança na cidade. Por exemplo, no nosso time, o Zé Cutrale, o dono da Cutrale, da Cutrale do coisa, jogava basquete comigo, já morreu. O Gatti, que era um arquiteto da cidade, dono de uma construtora, jogava basquete comigo, já morreu. Tem que tomar cuidado aqui. O Alejandro, gerente geral da FMC, que é uma grande multinacional, jogava basquete com a gente, todo sábado a gente jogava. Levou 2 anos jogando basquete, nunca tentei pregar para eles, tentava ser um bom amigo, a cuidar deles, quando não ficava enfermo eu ia lá, visitava, entende? Aniversário, mandava um cartãozinho, fazendo amizade 2 anos, porque acima de tudo eu queria ser amigo deles. Mas aí um dia, depois de 2 anos, eu os convidei para estudar a Bíblia, muito temeroso. Não é que 7 deles aceitaram? E quando eu cheguei em casa, o que é que deu em mim? O que é que eu vou falar para esse povo? Porque era o escol da cidade, a liderança da cidade. Homens que estavam liderando milhares de funcionários, milhões de dólares, alguns bilhões de dólares, como é o contrário. O que é que eu vou falar para eles? Acertamos que a reunião seria na casa de uma senhora muito bem de vida, que ela era leiloeira oficial do estado de São Paulo. E aí chegou aquela angústia, o que é que eu vou... Pensei em falar para eles sobre finanças na Bíblia, mas eu ia levar um capote deles, porque eu não entendia nada e eles entendiam tudo. Administração na Bíblia, mas eles administravam bem demais, negócio bem sucedido. E eu fiquei naquela angústia. Aí finalmente eu decidi que eu ia falar do que eu tenho e eles não tinham. Falar de Cristo. Que essa era a razão que eles estavam vindo. Eles tinham visto alguma coisa nos nossos contatos, nas nossas palavras, e queriam saber. Aí eu peguei um material que a gente usa no departamento infantil, chamado Conhecendo Jesus. 9 liçõezinhas. Olha lá, eu estava com Zé Cutrale, e estava lá com Alejandro Orozco, da FMC, crânios no país inteiro, e o livrinho dizia assim: leia João 14,6 e preencha o tracinho em branco. Eu sou o
Tinha que pôr caminho, a verdade e a vida. Não é que eles até assim erravam? E não entendiam o que aquela coisa simples era. Está entendendo o que estou querendo dizer? Tive o privilégio de batizar alguns deles. Alguns deles vieram a Cristo com um lapisinho na mão, colocando na linha em branco o versículo. Era só ler e pôr ali. É o assunto que puxa. Eu decidi falar de quem Cristo era para mim. E isso por si só já era uma mensagem suficiente. Então, quando Deus nos chama, a gente tem que parar com essa resposta de que eu não tenho mensagem. A mensagem é Jesus que vive em você. Você já é a mensagem. Você já é a mensagem. Dias atrás eu estava em Melbourne, na Austrália, e fui visitar a igreja de um amigo meu lá, da rede, é o Mark Connor. A igreja lá tem gente de 116 países na igreja, falando 60 línguas. É o maior balaio de gato que você pode imaginar. Muito grande, milhares de pessoas, eles têm vários cultos. E aí, entre os cultos, eles têm uma recepção para os visitantes. E eu estava lá, era visitante, queria conhecer os visitantes. Eu vou para estudar a dinâmica da igreja, dos meus amigos. Quero aprender. E aí eu vi um casal de iranianos, recém-convertidos, 1 ano de convertidos. Um entusiasmo na fé, uma coisa tremenda. E junto deles, 6 outros iranianos, que tinham acabado de chegar de 3 meses até 1 semana no país, vindos do Irã. Você sabe, o cristianismo no Irã pulou de 5.000 pessoas em 1979, quando o Ayatollah tomou conta do país, para 1 milhão agora. É crente demais, especialmente no Kurdistão. É um movimento para Deus imenso. Mas esses vieram para a Austrália, vieram como refugiados. A Austrália é muito bondosa em receber as pessoas. E agora aquele casal tinha 1 ano de crente, mal, não foi criado no meio evangélico, não sabia nem quem era Jesus até 1 ano atrás, se converteu porque Cristo apareceu para eles, agora estavam lá pregando o evangelho para os que chegavam, desde o momento que parava no aeroporto. E aí, quando eles perguntaram, quem é você? Eu sou um brasileiro, e na hora já construiu a ponte. Ronaldinho, é o que eles sabem. Então, fomos conversando sobre futebol e tal. Aí eu perguntei para eles, como é que vocês chegaram aqui? Falou, este casal. Aí no culto seguinte, naquele domingo, quando eu olho para a minha esquerda, está lá aquele casal, sem muito conhecimento da Bíblia ainda, mas conhecendo Jesus, cheio de vida. E aqueles 6 iranianos levantando as mãos santas para Deus. Em vez de ser para Allah, né? O Mohammed e o seu profeta, levantando as mãos santas para Deus. Na simplicidade de uma pessoa que resolveu dizer sim, sim, o que eu sei e o que eu experimento, eu vou falar para os outros. Não é uma coisa linda? Então a segunda desculpa de Moisés foi, não tenho mensagem. Qual foi a primeira desculpa de Moisés? Qual foi a segunda? Agora vem a terceira. Capítulo 4. Olha aí. Versículos 1 a 3 diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe Moisés, um bordão. Então lhe disse, lançai-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. A terceira desculpa de Moisés foi, Deus, eu não tenho autoridade. Eu vou chegar lá, vou falar que Deus me mandou, eles vão perguntar, quem é você, rapaz? Você é um fujão. Você passou 40 anos lá com a casa da sogra. Você é um desertor. Quem é você? Você não tem autoridade, Moisés. Deus responde com 2 sinais. Deus responde com um cajado que vira uma cobra, e depois mandou Moisés segurar pelo rabo da cobra, a cobra voltou a virar cajado, e pelas mãos que ficaram leprosas. Ele põe a mão no peito, a mão ficou leprosa, ele falou, tira a mão do peito, a lepra foi embora. Deus estava mostrando que a verdadeira autoridade do ministério é Deus mesmo que dá, vem dele. Porque quem somos nós para gerarmos vida nova numa outra pessoa? Só Deus pode. Quem somos nós para conquistar a lealdade de quem quer que seja? Só Deus faz isso.
Toda autoridade me foi dada, diz as Escrituras. Havia um grupo de pessoas no livro de Atos, eram filhos de um mágico, e 7 filhos de um mágico, lá no livro de Atos. Eles viram Paulo operando milagres, até o guardanapo de Paulo estava curando gente, e aí eles expulsando demônio, eles resolveram imitar. Eles chegaram para os demônios e falaram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, caia fora. O demônio respondeu para eles: conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são, seus miseráveis? Deram um couro neles, eles quase morreram, porque eles acharam que havia negócio de autoridade, vinha de uma mágica, de uma fórmula. Não, vem da fonte que é Deus quem nos dá autoridade. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama para a derrota. Não há a derrota na obra de Jesus. Há apenas os sobressaltos, mas o processo já está ganho. Ele é o vitorioso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É assim, ele disse: eu estou comissionando vocês. Não há por que ter medo, não há por que temer. Vamos em nome daquele que, quando diz eu estou à frente, sai todo mundo à frente, porque ele é o vitorioso na batalha. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente passa por aí afora, viaja por aí afora e vê aqueles crentes mais simples, intrépidos, corajosos, compartilhando na autoridade de Jesus a vitória de Cristo. E quando e sempre que Cristo for pregado com compaixão e com convicção, as multidões vão segui-lo, E os demônios se submeterão, e as vidas serão transformadas, porque esse é o poder que vem da cruz e vem da vitória de Jesus. Aleluia! Então agora temos as 3 desculpas. Então não diga que você não tem autoridade, não, porque você precisa se convencer que Cristo tem toda a autoridade. Você não tem, mas Ele tem. E Ele já lhe deu toda a autoridade. Toda a autoridade.